No livro de português, vamos fazer as atividades da página 133 até 135. Questão 1. Lendo a anedota. Para quem não sabe, anedota, pessoal, é o mesmo que piada, tá? Em família, o sujeito vai ao psiquiatra. Doutor, meu irmão é louco. Ele pensa que é uma galinha. E vocês já disseram para ele parar com isso? Nós até que gostaríamos, mas é que precisamos dos ovos. Item A. O que provoca o humor nessa piada? Bom, pessoal, o que é engraçado nessa piada é que nessa última frase aqui, na última fala do paciente, ele diz, ele também demonstra que também é louco, né? Porque ele também acredita que o irmão é uma galinha, né? Já que ele diz que não avisa porque precisa dos ovos, né? Enfim, então isso causa humor e vocês podem escrever aqui, tá? O fato de o sujeito também se mostrar como louco, também acreditar que o irmão é uma galinha. Item B. Que expressão o pronome ele substitui? Então aqui, ó, eu tenho o pronome ele e aqui também aparece o pronome ele. Ele está substituindo que expressão? Mais aqui na frente ele diz assim, ó, meu irmão, né? Então, depois disso, ele usa o pronome ele para se referir a meu irmão, tá bom? O médico também usa o pronome ele para referir ao irmão. Então, você vai colocar aqui, ó, a expressão meu irmão. Item C. Na piada, a quem o pronome vocês pode estar se referindo? O médico, né, quando ele fala, ele diz assim, ó, e vocês já disseram para ele parar com isso? Quando ele falou vocês, ele pode estar se referindo a quem, né? Ele está falando do homem que está conversando com o psiquiatra e a família dele, né? Então, o vocês, ele está envolvendo tanto o paciente que está com ele, quanto a família do paciente. Então, vocês vão explicar isso aqui no item C. Item D. A quem o pronome nós pode estar se referindo? Também, né, ao paciente, ao homem que está falando com o psiquiatra e à família dele, nós, né, ao paciente e à sua família. Questão 2. Releia o trecho da fala de Spike, o irmão de Snoopy, que apareceu na história em quadrinhos da página 125. Complete as frases fazendo as alterações necessárias de acordo com a pessoa indicada em cada item. Lá no quadrinho da página 125, tem uma fala do Spike que é o seguinte: porém, eu não me considero feio. Aqui vocês vão fazer esse mesmo final de frase, só que mudando um pouco as palavras por causa dos pronomes que vão ser modificados, tá? Por exemplo, o item A tem o seguinte: porém, nós. Então, aqui no lugar de eu, né, tem o nós. Como é que eu vou terminar essa frase? Porém, nós não nos consideramos feios, tá? Então, muda os outros pronomes e muda o verbo também, do verbo considerar, tá bom? Porém, vocês não se consideram feios. Porém, ela não se considera feia, tá? Então, eu já respondi aqui, basta que vocês escrevam isso que eu falei em cada item. Questão 3. Reescreva a frase de Sam abaixo, adequando o verbo às pessoas indicadas pelo pronome proposto, tá? Então, a frase é a seguinte: a senhora ficou mesmo tão aborrecida assim? No lugar de a senhora, né? Vocês vão trocar pelos pronomes que estão aqui, tá? Então, por exemplo, você vai terminar a frase começando por esse pronome. No lugar de a senhora ficou mesmo tão aborrecida, você vai falar aqui, por exemplo, ó, o item A, ele, né? Ele ficou mesmo tão aborrecido assim. Olha como mudou, né? Ele ficou mesmo tão aborrecido assim. O item B, você. Você ficou mesmo tão aborrecido assim? O nós, né? Ficaria como?
Nós ficamos mesmo tão aborrecidos assim, né? Então, você vai mudando essa palavra, substituindo essa expressão aqui, ó. No lugar de colocar a senhora, vocês vão colocar aqui esses pronomes que já tem aqui começando a frase, tá? Questão 4. Leia a letra da canção a seguir, que fala de um felizardo. O felizardo. Hoje eu acordei, me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Também pudera, minha vida tá tão boa. Logo que acordo, já me pego rindo à toa. Eu gosto do que eu penso, eu gosto do que eu faço. Às vezes não faço bem feito, me embaraço, tropeço feio, mas depois acerto o passo. Laço de fita para enfeitar o abraço, terra e céu, sol e luar. Esse poema, né, na verdade essa letra de canção ou poema foi feito pela Tata Fernandes, tá? Agora aqui diz o seguinte: você concorda que o felizardo da letra da canção é realmente um felizardo? Por quê? Então aqui vocês vão escrever se vocês concordam, né, que ele realmente é um felizardo ou não. E o que é felizardo? Felizardo é uma pessoa sortuda e muito feliz, tá? Então aqui, vocês concordam que ele seja realmente felizardo ou não? E aí você vai dizer o porquê, né? Você pode dizer, por exemplo, que concorda porque ele diz que a vida dele é muito boa, né? Que ele gosta do que pensa, que ele gosta do que faz, que às vezes ele erra, né? Que às vezes ele tropeça, não faz bem feito, mas que depois ele acerta o passo. Então, você pode dizer que ele é realmente um felizardo por isso, ou se você discordar, você vai explicar aqui o porquê que você discorda. Na letra da canção O Felizardo, predomina o uso da primeira pessoa do singular, né? Que ele fala muito o eu. É o pronome eu, que é a primeira pessoa do singular, né? Então, lá no poema, ele está sempre usando esse pronome, eu. Faça uma lista de palavras do texto que comprovam essa afirmação. Então, aqui, não só o pronome eu, né? Você vai colocar tudo que está relacionado a esse pronome. Por exemplo, quando ele diz acordei, ele está falando na primeira pessoa, né? Eu acordei. Quando ele fala, por exemplo, me, ele está se referindo à primeira pessoa. Minha, ele está também se referindo à minha pessoa, à primeira pessoa, né? Então, aqui você vai colocar todas essas palavras que estão em primeira pessoa, tá certo? Escreve aí o eu, acordei, me, minha, acordo, pego, gosto. Então, tudo isso é exemplo de resposta aqui para o item A. Item B. A palavra hoje indica que o felizardo fala de algo que está acontecendo no momento presente. Sublinhe o verso em que o presente indica algo que acontece sempre. Então, lá no texto, você vai sublinhar uma parte, né, que mostra aqui algo que sempre acontece, embora esteja escrito no presente, tá? Então, você pode escrever aqui também ao lado do item B esse trecho. Questão 6. Imagine que o Felizardo está tão feliz que quer que todos cantem com ele. E então ele começa a cantar assim: Hoje nós acordamos. Reescreva as duas estrofes iniciais da canção de acordo com esse novo começo. Então, as duas estrofes, os dois pedacinhos do começo da canção, né? Você vai escrever aqui nessas duas linhas, já está até dividido, ó, as duas estrofes. Vocês vão escrever colocando tudo como se fosse a primeira pessoa do plural, que é o nós, tá bom? Então, no lugar do eu, que é escrito na canção, vocês vão escrever agora usando o nós. Então, a primeira estrofe vai ficar como, né? Você vai escrever: Hoje nós acordamos nos sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Né? E aí você vai escrever aqui também a segunda estrofe, sempre pensando nesse pronome nós. Questão 7. Circule os pronomes pessoais presentes na tirinha a seguir. Então, aqui nós temos uma tirinha do Minduim, né, do Charlie Brown e do Snoopy. Vocês vão ler, né, o que tem nessa tirinha e vão circular os pronomes que aparecem aqui, tá bom?
Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!